Quadrilátero inscritível. Isso aqui é um assunto quente que aparece em várias questões de prova. Mas calma aí, isso aqui não é um quadrilátero, é um triângulo. O vídeo é sobre quadrilátero inscritível. Eu coloquei um triângulo primeiro para mostrar, para lembrar que todo triângulo é inscritível. O que quer dizer isso? Uma figura inscritível é aquela que pode ser colocada dentro de um círculo, com os seus vértices pertencentes à circunferência. Então, todo triângulo é inscritível. Então, existe mesmo essa propriedade, dados 3 pontos quaisquer, é sempre possível passar uma circunferência por eles? Sim, é sempre possível, desde que esses pontos não estejam alinhados, né? Porque se eles não estiverem alinhados, sempre você vai ter condições de passar uma circunferência por eles. Não importa a posição. Agora, claro, se eles estiverem alinhados... Bom, se eles estiverem alinhados, aí você não vai ter uma circunferência passando por eles, né? Você vai ter uma reta. Então, desde que eles não estejam alinhados, sempre vai ser possível passar uma circunferência por 3 pontos dados. Como assim? Se eu pegar um círculo qualquer, eu posso colocar o triângulo dentro? Por exemplo, será que eu consigo colocar esse triângulo dentro desse círculo? Quer dizer, com os seus vértices sobre a circunferência desse círculo? Claro que não, não é qualquer círculo. Tem um círculo específico. Vamos falar isso direito. Todo triângulo tem um círculo específico de tal forma que o triângulo possa ser inscrito nesse círculo. Como é que a gente acha esse círculo? Esse círculo é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que achar o centro dele. O centro dele é o circuncentro do triângulo. O que é mesmo o circuncentro de um triângulo? É o encontro das mediatrizes, né? A gente traça as mediatrizes dos lados. O ponto de encontro das mediatrizes é o que a gente chama de circuncentro. Então, esse ponto O, que é o circuncentro do triângulo, é o centro desse tal círculo. Tá, esse aqui é o circuncentro. Então, o círculo que você vai fazer de tal forma que o triângulo fique inscrito, ele tem o centro aqui. Você sabe que o circuncentro de um triângulo é o centro do círculo circunscrito. Então, esse tal círculo que eu estou falando, que o triângulo está inscrito nele, esse círculo tem centro aqui. Agora, não é qualquer raio. Ah, tá. Então, esse círculo que eu coloquei aqui é o tal círculo, de tal forma que o triângulo está inscrito nele. Então, todo triângulo tem essa propriedade. Todo triângulo pode ser colocado inscrito num círculo. Portanto, todo triângulo é inscritível. Mas essa propriedade não vale para os quadriláteros, tá? Tem quadrilátero que é inscritível e tem quadrilátero que não é inscritível. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer um quadrilátero aqui que não vai ser inscritível. Olha só, esse quadrilátero que eu coloquei aqui, ele não é inscritível. Porque não é possível fazer um círculo passar simultaneamente por esses 4 pontos. Eu consigo fazer um círculo passar por esses 3 pontos aqui. Eu consigo fazer um círculo passar por 3 pontos. Por 3 pontos sempre. Mas esse 4º ponto aqui, ele não passa por esse círculo. Então, o que vai acontecer num quadrilátero? É que, dados os 4 pontos, você não vai, a princípio, conseguir fazer passar um círculo por eles todos. Você consegue, para cada 3 pontos, fazer passar um círculo. Quer dizer, fazer passar uma circunferência por eles, né? Então, conseguimos fazer passar aqui uma circunferência por esses pontos A, B e C. Uma outra circunferência passando por A, B e D. Aqui uma outra circunferência passando por B, C e D. E, finalmente, uma 4ª circunferência passando por A, C e D. São 4 circunferências diferentes, né? E com 5 fica pior ainda. Se você traçar um pentágono qualquer, você vai ter 10 círculos passando pelos pontos tomados 3 a 3.
Olha só, dado um pentágono qualquer, se você pegar cada conjunto de 3 pontos e fizer passar uma circunferência, você vai ter um total de 10 circunferências. Que coisa de doido! Uma bagunça, né? Fica realmente muito bagunçado. Então, não existe pentágono inscritível, não existe quadrilátero inscritível? Claro que existe, mas não é qualquer pentágono que é inscritível. Olha só, eu vou desenhar esse pentágono aqui de forma que ele fique inscritível. É só a gente fazer isso aqui. A ideia é a seguinte, você tem 3 pontos, existe uma circunferência passando por eles. É só você colocar o 4º ponto e o 5º ponto dentro dessa circunferência também. Aí você vai ter um pentágono inscritível. A mesma coisa vale para o quadrilátero. A gente tem aqui uma circunferência passando pelos pontos A, B e C. Eu vou colocar o ponto D passando por essa circunferência também. Pronto, e aí você vai ter um belíssimo quadrilátero inscritível, só que ficou um pouquinho torto, né? Tá, então vamos construir aqui um quadrilátero inscritível, começando com um triângulo. Depois a gente coloca o 4º ponto. Então tem que existir uma circunferência que passe por esses 3 pontos aqui e passe também pelo nosso 4º ponto. O 4º ponto eu vou colocar depois, tá? Tá, e que circunferência é essa? É a circunferência circunscrita a um triângulo, tem como centro o encontro das mediatrizes. Então, eu vou traçar as mediatrizes dos lados do triângulo. Vou pegar aqui o encontro das mediatrizes, que é o circuncentro. Então, está lá o circuncentro. Você sabe que o circuncentro tem uma propriedade que ele é equidistante dos vértices do triângulo, né? Por isso que ele é o centro do círculo circunscrito. Por exemplo, já que ele é o circuncentro, ele é equidistante desses 2 vértices aqui. Então, essa medida é igual a essa. Então, OB é igual a OC. E ele também é equidistante de A, né? Quer dizer, o OB é igual a OA. Então, essas 3 distâncias são iguais e são iguais ao raio do círculo circunscrito. Certo? Então, esse círculo passa por 3 vértices, os 3 vértices desse triângulo, e no caso vai ter que passar pelo 4º vértice do quadrilátero. Mas no momento não está passando, né? Porque essa distância aqui, para o vértice D, está diferente. Essas 3 distâncias aqui são iguais. Quer dizer, esse ponto O é equidistante desses 3 vértices, mas ele não é equidistante desse 4º vértice aqui. Está com uma distância diferente. Então, o 4º vértice não pode ficar em qualquer lugar. Ele tem que ficar em algum lugar da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, se a gente colocar o 4º vértice dentro dessa circunferência, pronto, então colocando o 4º vértice sobre essa circunferência, nós vamos ter distâncias iguais para os 4 vértices. Então, sendo assim, esse é um quadrilátero inscritível. Então, um quadrilátero inscritível não pode ter os vértices em qualquer lugar, tá? Até 3 vértices você pode, é um triângulo. Agora, o 4º vértice, digamos, se você tivesse um polígono qualquer com mais de 3 lados, do 4º vértice em diante, ele teria que estar dentro da circunferência circunscrita a esse triângulo que passa por esses 3 primeiros vértices. Então, aqui está um quadrilátero inscritível. O quadrilátero inscritível tem uma série de propriedades que você pode utilizar na resolução de problemas. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui as propriedades relativas aos seus ângulos. A mais simples de todas é essa aqui. Se você tiver 2 ângulos opostos suplementares, então o quadrilátero é inscritível.
Então aqui nós temos dois ângulos que estão sendo chamados de alfa e beta. Esse ângulo alfa aqui é 96,16 graus e esse ângulo beta é 83,84 graus. Você pode ver que a soma deles dá 180, né? Então, se o quadrilátero é inscritível, então a soma dos ângulos opostos dá 180. É claro que esses dois aqui também somam 180, né? E vice-versa, se você encontra ângulos opostos que são suplementares, então isso é suficiente para garantir que o quadrilátero é inscritível. Olha aqui, eu vou mexer nos ângulos, olha só que interessante. Eu estou mexendo nesse vértice D e esse ângulo aqui, beta, está permanecendo constante, olha, 83,84 graus. 83,84, ó, ele não muda. Por que isso? Porque eu estou descrevendo um arco fixo. Esse ângulo aqui é um ângulo inscrito nesse arco. E esse arco está parado. Você sabe que o ângulo inscrito vale a metade do arco, né? Então eu marquei aqui em vermelho, olha só. Esse ângulo vale a metade desse arco aqui que está vermelho. Então, se esse arco está sendo o mesmo, ele mantém o valor, né? Então, esse ângulo aqui que está marcado em azul é a metade desse arco. E esse ângulo aqui que está marcado em vermelho é a metade desse arco. Como esses dois arcos somam 360 graus, as metades deles somam 180. Por isso que esses ângulos opostos são suplementares. Isso aqui costuma aparecer também quando esses ângulos são retos. Mas olha só, os ângulos retos não são o único caso de quadrilátero inscritível. Deixa eu mexer aqui para esses ângulos ficarem retos. Olha lá. Ângulo reto aqui, o ângulo oposto vai ser um ângulo reto também. E esse segmento aqui, essa diagonal, vai se tornar um diâmetro do círculo. Claro, porque se você tem um diâmetro, você tem aqui um semicírculo e aqui outro semicírculo. O ângulo inscrito num semicírculo é um ângulo reto. Então, essa figurinha é comum aparecer com quadriláteros inscritíveis. O quadrilátero que tem uma diagonal sendo um diâmetro da circunferência. Então, um vértice você vai ter aqui um ângulo reto e o outro vértice vai ter um ângulo reto também. Então, se você encontra no quadrilátero dois ângulos retos opostos, isso é suficiente para garantir que esse quadrilátero é inscritível. Mas não é obrigatório que eles sejam retos. Você pode ter ângulos que não sejam retos. Basta que eles sejam suplementares. Bom, além de você ter esse ângulo e esse ângulo aqui suplementares e esses dois aqui também suplementares, nós temos vários outros ângulos iguais. São os ângulos formados entre os lados e as diagonais. Quando nós traçamos as diagonais de um quadrilátero inscritível, nós vamos ter vários ângulos iguais sendo formados. Por exemplo, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Por quê? Porque ambos estão opostos ao mesmo arco. Então, vamos marcar esses ângulos aqui. Então, esses dois ângulos são iguais porque eles estão opostos ao mesmo arco. Deixa eu marcar esse arco aqui. Então, esses dois ângulos aqui são iguais porque eles são opostos ao mesmo arco. Aqui nesse exemplo, ambos estão valendo 24,2 graus. Bom, além desses dois aqui que eu deixei marcados em verde, temos outros iguais, né? Quer dizer, são pares de ângulos opostos ao mesmo arco. Por exemplo, esse arco aqui, nós temos esses dois ângulos opostos a ele. Esse aqui e esse aqui. Então, esses dois ângulos aqui são iguais, são opostos ao mesmo arco. Tem mais, né? Temos aqui esse arco e ângulos opostos a ele são esses dois aqui. Então, esses dois ângulos são iguais. E, finalmente, temos esse outro arco aqui e temos esses ângulos aqui opostos a ele. Esse ângulo e esse ângulo. Então, está aqui, quadrilátero inscritível cheio de ângulos iguais, né? E o que é mais interessante é que se você provar apenas
uma dessas igualdades de ângulos, isso já é suficiente para você mostrar que o quadrilátero é inscritível. Então, por exemplo, você enxergou que esse ângulo aqui em vermelho é igual a esse ângulo aqui em vermelho, pronto, o quadrilátero é inscritível, só por causa disso. Ou então, você enxergou ângulos suplementares, também serve. E aqui eu mostrei as propriedades dos ângulos, tá? Além disso, existem as propriedades entre os lados. Existem dois teoremas que dizem respeito aos valores dos lados e às diagonais. São muito importantes esses dois teoremas. Eles são chamados de teorema de Hiparco e teorema de Ptolomeu. São muito importantes esses dois teoremas. Então tá aí o quadrilátero inscritível. Você com certeza vai encontrar com ele nas provas dos concursos que você vai realizar.